Transmitindo. Festa de Mama em louvor a Nossa Senhora dos Prazeres, de 18 a 27 de outubro. Missa todos os dias, shows às sextas, sábados e domingos. Praça de alimentação com o melhor da culinária italiana. E claro, muita alegria. Festa della Mama em louvor a Nossa Senhora dos Prazeres, em frente à Catedral, de 18 a 27 de outubro. Você é nosso convidado especial. Daí eu faço a primeira pergunta. Rádio Super Difusora FM. Você está ouvindo a Super Difusora de Itapetininga, ZYK 505, AM 970, ZYW 798, FM 94.5. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br e no aplicativo disponível para Android e iOS. Rádio Super Difusora, feita para você. A Superdifusora informa. O programa a seguir é de produção independente. Seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora a melhor hora para quem vende. Papo de sucesso. O bate-papo para quem empreende. Junte-se a nós e compartilhe os melhores conteúdos para o seu negócio. Papo de sucesso. Boa noite, empreendedores da Itapetininga. Está começando agora mais um programa Papo de Sucesso. Eu sou Vinícius Almeida, consultor de marketing digital e especialista em vendas. Irei conduzir o programa aqui para vocês. Aqui ao meu lado esquerdo, Fernando Tives. Boa noite, pessoal. Um prazer estar apresentando aí para vocês. Como vocês já sabem, o Fer está responsável pela nossa live no Facebook, então, na medida do possível, nós vamos respondendo aí, interagindo com vocês. E hoje aqui ao meu lado direito, dois amigos profissionais, especialistas aí, Valmir Júnior, advogado trabalhista. Valmir, obrigado por estar com a gente. Manda uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pessoal que está assistindo a live aí pelo Facebook, Vinícius, Fernando. É um prazer enorme estar aqui, viu? Obrigado, Valmir. Agora, Paulo Henrique, grande amigo aí também, advogado empresarial, né, Paulo? Exato. Manda uma boa noite pro pessoal aí. Bom, boa noite, Vinícius, boa noite, Fer, meu amigo Valmir, todo o pessoal que ouve a rádio e o pessoal que acompanha pelo Facebook, boa noite. Espero que a gente aí consiga transmitir um conteúdo de qualidade para o pessoal e seja um período bem bacana aí. Vai ser, sem dúvida. Gente, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre soluções jurídicas, mas antes de entrarmos aí no papo, nós vamos para um break rapidinho de 2 minutos e já voltamos, beleza? Obrigado. Estamos apresentando Papo Pessoal de Sucesso. pessoal da live, como que tá o som aí? Chocolates Brasil Cacau. Quando falamos em bons momentos e bom gosto, as lojas Chocolates Brasil Cacau vêm se destacando em Itapetininga. Com um atendimento diferenciado e um ambiente bastante cativante, as duas lojas vêm conquistando os sorrisos e a satisfação de seus clientes. Com uma linha completa e exclusiva na parte da cafeteria, o empreendimento vem colecionando selfies de happy hour de seus consumidores, além da linha de chocolates mais procurada do cenário nacional. Chocolates Brasil Cacau. Duas lojas em Itapetininga, no centro, José Bonifácio 504, telefone 15 3537 2202 e no Itapê Shopping, telefone 15 3527 3757. Casa Bonita, móveis planejados, atendimento personalizado e projetos exclusivos. Contamos com profissionais qualificados e atualizados. Casa Bonita, projetos inteligentes e inovadores, levando sofisticação e qualidade para sua casa. Casa Bonita, Avenida Tenente Dias, 251, Vila Nova, Itapetininga. Telefone 15 996 94 6638 ou 3272 1496. Uma rádio feita pra você. Super Difusora 94.5 FM. Com a correria do dia a dia, é de se esperar que a qualquer momento possa aparecer um imprevisto que transforme o seu dia em um pesadelo. A Ricardo Seguros oferece uma ampla variedade de modalidades de seguros, de automóveis, motocicletas, vans, caminhões, residenciais, viagens, vida e muito mais. Nosso grande diferencial é o atendimento. Venha conhecer todas as opções de seguros que temos, formas de pagamento especiais, garantindo a proteção do seu bem mais precioso. Ricardo Seguros. Ligue e saiba mais. 15 991 64 2977.
Saúde. Venha nos fazer uma visita e tirar suas dúvidas. Rua Genebra Leontina Mattioli, 91, Vila Rio Branco, em Itapetininga. Ricardo Seguros. Na Casa Store, uma das lojas de roupas femininas mais requisitadas em Itapetininga. Quando o assunto é elegância e sofisticação, atualizada com a moda. A Na Casa Store é onde você encontra desde peças mais simples até as mais refinadas, com preços justos e ótimas formas de pagamento. Venha nos fazer uma visita e desfrutar de um ambiente totalmente personalizado e super agradável. Rua Genebra Leontina Mattioli, 91, Vila Rio Branco, Itapetininga. Na Casa Store, moda feminina, presentes criativos, casa e decoração. WhatsApp 99709-4541. Telefone 3272-1496. Na Casa Store. Estamos de volta. Papo de Sucesso. O bate-papo para quem quer empreender. Muito bem, estamos de volta agora com o programa Papo de Sucesso. E o Fer, antes de a gente começar a pauta, eu queria falar sobre o sorteio aí. Bem, pessoal, a gente vai ter um sorteio hoje, novamente, fornecido aí pela Panificadora Leira, nosso querido patrocinador, conhecido aí o pãozinho delicioso, as pizzas, os lanches, enfim. Hoje a gente vai ter sorteado mais uma pizza, vai funcionar como de costume. Então todo mundo que comentou na live e curtiu a nossa página já está participando automaticamente e o resultado sai amanhã. Assim que o resultado sair, a gente entra em contato com o ganhador para passar as informações sobre como retirar o sorteio. Então, você que está ouvindo aí, entra na nossa página no Facebook, Papo de Sucesso, curte lá e comenta na live. Daí você já vai estar participando. É isso aí. Bom, soluções jurídicas. Hoje esse é a nossa pauta. Então, eu vou começar aqui com o Valmir, abrindo aí, falando sobre o assunto para a gente. Valmir, fica à vontade, meu amigo. Tá certo, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de direito do trabalho. O direito do trabalho é muito extenso. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando, debatendo assuntos práticos do dia a dia, né, das empresas, dos empresários, dos empregados. Eu resolvi trazer um assunto que aflige a maioria das empresas, dos empregadores, né, que são as causas que geram reclamações trabalhistas, ou seja, que geram as ações trabalhistas, né, e trazer também algumas sugestões para que se consiga evitar esse litígio, né? Algumas medidas para que não se chegue a essa ação na justiça. Então, vou trazer uma abordagem bem objetiva, né? E prática para os ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando. Bacana. Quais são as principais causas aí desse litígio trabalhista? Certo. Na verdade, as causas que geram os litígios trabalhistas, né, as ações trabalhistas, são diversos. Mas eu vou trazer aqui nessa noite 2 pontos que eu entendo principais e que a experiência prática, né, a experiência no trabalho, me fez perceber a importância de ter a preocupação com esses pontos. Atualmente, eu estou trabalhando com uma advocacia trabalhista empresarial. Mas durante alguns anos eu pude advogar para um sindicato de empregados. E dessa experiência eu pude perceber que um dos grandes motivos que faz o empregado, né, ou o ex-empregado a buscar a Justiça do Trabalho e ingressar com uma ação trabalhista, normalmente são atritos que acontecem na hora da rescisão contratual, ou seja, na hora da extinção do contrato de trabalho. Então, muitas ações trabalhistas surgem, né, ou melhor, o empregado ele toma a decisão de ingressar com a ação trabalhista depois desse atrito que acontece na ocasião da rescisão contratual. Esses atritos. Bacana. Então, eu iria perguntar aqui como que surge, né, esse conflito aí entre as partes na rescisão contratual. Certo. Como que funciona? Pode acontecer porque o empregado não admite que ele está sendo demitido, é muito comum, né? Um empregado que tem anos de casa e tal, mas por uma circunstância diversa de mercado tem que ser dispensado, né? Ou seja, um inconformismo. Mas também pode acontecer, por exemplo, o empregador pratica um desconto indevido,
né, do empregado na hora da rescisão. Às vezes por falta de conhecimento, né, não por má fé, enfim, mas é uma situação muito comum que pode gerar esse conflito. E se houver uma fé nesse meio do caminho? A ideia é que não haja má fé, né? Porque a gente presume a boa fé das pessoas, certo? Então, a minha ideia aqui é trazer soluções possíveis, soluções legais, que de acordo com a boa fé das pessoas, tá? Por exemplo, estava falando com relação ao desconto indevido. Muita gente não sabe, mas a CLT, né, a norma que regulamenta a legislação trabalhista, ela prevê que somente pode ser descontado da rescisão contratual o valor que corresponde ao salário do empregado. Ou seja, não pode haver um desconto em valor superior ao valor do salário que ele recebe. Né? Um desconto superior a isso seria ilegal, né? Não poderia ocorrer. Ele não pode, tipo, ficar devendo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que pegando carona aí do Dr. Valmir, né, começou esclarecendo, colocando muito bem essa questão do quão sensível é a relação humana. A gente não pode esquecer, né, que a questão aí, a eventual litígio, né, o conflito, simplificando, na relação de trabalho, que muitas das vezes há um desrespeito da condição ali de respeito com o empregado, né, a questão humana. Né, a gente percebe isso, né, na hora da rescisão, como o doutor colocou, às vezes o modo como a pessoa é desligada eu até trouxe então acho que vai acabar, vou dar uma pincelada a respeito desse assunto que o Paulo está falando daqui a pouco. Um modo mais incisivo, desrespeitoso. E quantas vezes também, né, doutor? Acho que o doutor pode até, acho que vai abordar isso daí. Quantas vezes acaba acontecendo o seguinte: o ex-colaborador ele até tem direito a alguma coisa, não foi pago ali, tal, uma hora extra, alguma coisa, mas ele tinha uma relação de trabalho tão humanizada, né, tão respeitosa, amistosa, que ele pensa, deixa pra lá, eu não vou entrar em bola dividida. Atenção que a gente não está aqui incentivando o descumprimento da legislação, olha só. A gente quer chamar a atenção, pelo menos eu, e estou aqui até interrompido, doutor Valmir, mas é interessante esse bate-papo. Sim. A relação de trabalho humanizada, o respeito com o empregado, porque muito se fala do empregado, é difícil, o pessoal tem muita rotatividade, o cara não veste a camisa e tal, mas a gente não pode esquecer que às vezes a gestão é muito ruim. A gestão é muito ruim, tão ruim quanto às vezes a mão de obra, né? E aí a coisa vai degringolando. Perfeito. Então, acho que é interessante pontuar a questão da gestão, a questão da relação humanizada de trabalho e é isso. Sim, tá certo. É isso mesmo. É muito importante, né, o trato, né, como se dá no ambiente de trabalho, principalmente na hora da rescisão, que é uma situação difícil, né, para o trabalhador, nos dias difíceis de hoje, em que está muito difícil conseguir um emprego, conseguir se manter no mercado de trabalho. Uma dispensa pode causar um impacto muito grande na pessoa que está sendo dispensada. Né? Então, de fato, esse ponto que o Paulo destacou e que eu também vou dar uma ênfase aqui daqui a pouco, é muito importante. Eu queria dar um destaque aqui a uma outra circunstância que é muito comum fazer gerar esse atrito entre as partes. É aquela situação em que o empregador não quer mais contar com seu empregado, mas também não quer demitir ele, não quer dispensar ele, por conta do alto custo, né? Verbas rescisórias, multa do FGTS, aviso prévio, né? E do outro lado também do empregado, que por muitas vezes não quer mais o trabalho, quer sair, mas também não quer pedir demissão, né? Porque vai perder alguns direitos, né? Vai perder a multa do FGTS, não vai conseguir sacar o FGTS, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, essa é uma situação que também pode gerar bastante atrito, que pode gerar o conflito, porque
Quando chega a esse estágio, a relação de trabalho começa a ficar pesada, né? Desgastou. Há um desgaste. É uma relação humana, né? Vai se Perfeito. desgastar. Sim, vai se Porque desgastar. vai lidar diretamente, né, com o interesse de cada um. Exato. Querendo ou não, um funcionário ele vai puxar o freio de mão ali da empresa, Sim, ele tem sim. que fazer, né, o patrão vai ficar mais desgostoso ainda. Exatamente, Então, exatamente. enfim, tudo só cresce uma bola de neve. Então, e o que o patrão e o empregado costumavam fazer para tentar resolver essa situação? Boa. Faziam um chamado acordo, aqui entre aspas, que é aquela situação em que o empregador, melhor dizendo, dispensa o empregado e o empregado se compromete a devolver a multa do FGTS, né, os 40%, para o empregador, e para que esse empregado consiga sacar o seu FGTS e dar entrada ao seguro-desemprego, enfim. Qual que é o problema? Essa é uma situação fraudulenta. Ela não é permitida por lei. Ela é proibida. Né? E qual que é a consequência disso? O empregado pode ter que devolver os valores que ele recebeu de seguro-desemprego e o empregador, o empresário, ele pode vir a responder criminalmente por essa prática. Caramba. Tá? Então, assim, só que muita gente não tem essa informação. Então, eu achei legal trazer esse destaque A verdade, aqui. eu também não sabia. Né? Eu também não. Sim. E é algo tão comum, né? A gente vive ouvindo algo falar comum, disso, né? Não, e é interessante, porque veja bem, às vezes o patrão faz para ajudar o empregado. É Aham. comum isso acontecer na prática. Sim. É comum, mas é uma prática fraudulenta. Não é permitida no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então eu queria dar atenção para essa situação. Mas então o empregado e o empregador não pode fazer acordo ali para extinguir ali um contrato de trabalho? Então, até o advento da reforma trabalhista, que foi em 2017, não existia essa possibilidade. Tá? A única forma de extinção de contrato pela vontade das partes seria o pedido de demissão pelo empregado ou a dispensa sem justa causa pelo empregador. Que volta naquilo que você tinha falado, Sim, né? Que exatamente. deteriora o... Sim. Aí o que acontece? A reforma trabalhista, apesar de muito criticada, pois eu particularmente entendo que trouxe vários pontos negativos para a classe trabalhadora, ela trouxe a possibilidade de um acordo lícito entre as partes, possibilidade de um acordo resguardado pela lei, né? Super interessante. Muito interessante. Que o que acontece? Haverá rescisão do contrato, certo? O empregado vai sacar apenas 80% do valor do seu FGTS, não vai sacar o valor integral. O empregador, ele vai poder pagar apenas a metade da multa rescisória sobre o FGTS, não vai pagar o valor integral. E o aviso prévio, né, que é aquele período, né, que a parte, né, o empregador tem que avisar o empregado, né, de 30 dias, né, antes de encerrar de fato o vínculo, ele poderá pagar pela metade. Ou seja, o empregador vai pagar metade desse valor quando ele for indenizado. Porque quando ele for trabalhado, não há previsão na lei de que o empregado cumpra só metade desse aviso, né? Mas, então, é uma situação que a lei possibilita esse acordo, né, entre as partes para poder acontecer, né, a rescisão de comum acordo entre as partes, sem que haja infração da lei, né, sem que haja um ilícito, né, e sem que comprometa as partes. Bacana. Quer acrescentar algo, Paulo? Não, é interessante isso aí, é uma situação que de fato acontecia, né? A torta e direito, a gente sabe disso, até vocês comentaram, pensei que, né, tinha problema e tal. E aí a lei veio para regulamentar. Perfeito. Vamos aí, uma questão que já acontecia, então vamos regularizar isso daí e dar sequência. Bacana. E como evitar essas irregularidades, esses atritos e mesmo como realizar esse acordo de modo a evitar uma reclamação trabalhista? Perfeito. Bacana. Até a reforma trabalhista, né, em 2017, a legislação previa que para aqueles empregados, principalmente que tinham mais de um ano de casa, né, a rescisão necessariamente tinha que ser homologada pelo sindicato da categoria ou pelo Ministério do Trabalho. E era um instrumento muito importante, porque na hora dessa homologação,
o Ministério do Trabalho ou o sindicato, eles revisavam todo o ato da rescisão, certo? Seja dispensa, ou seja, pedido de demissão, enfim. Então, quando havia alguma irregularidade, esses órgãos, né, o sindicato, a entidade de classe e o Ministério do Trabalho, eles conseguiam corrigir na hora ali. Então, se evitava muitos conflitos trabalhistas, porque era possível resolver alguma pendência naquela próprio ato ali da homologação, certo? Só que acontece, na minha opinião, um ponto negativo da reforma trabalhista é que foi tirada essa obrigatoriedade da homologação da rescisão contratual, tá? Então, o que a gente recomenda? Que pouca gente dá importância é ter uma assistência jurídica preventiva. A advocacia preventiva, né, Paulo? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Consultar um advogado, posso fazer isso? Posso pagar isso? Posso descontar isso? Quanto eu posso descontar? Quanto não posso? Né? Porque muitas irregularidades acontecem por falta de informação. Por falta de informação. Sim. Hoje, eu reputo, não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas é praticamente inviável e um risco enorme você empreender sem assistência jurídica. Sim. Né? Precisa do contador, precisa do contador e tal, mas precisa de um jurídico, né? Especializado, de preferência, da sua confiança, obviamente, e porque tem N questões, né? O dia a dia do empresário é repleto de risco jurídico. Tem o risco financeiro, tem o risco econômico, mas risco jurídico, N coisas que às vezes nem passa pela cabeça do empreendedor. Às vezes Já foi levantada uma questão interessante, né? Sim. Aqui, e a gente vai tentar explorar isso ao longo do programa, mas às vezes é uma coisinha, né? Uma coisinha que parece simples, parece não ter importância, mas de repente pode causar um efeito muito prejudicial lá na frente. Né? Um prejuízo grande que poderia ter sido evitado com uma consulta preventiva. Porque a gente percebe que prevenir no direito, assim como em várias outras áreas da vida, prevenir é melhor do que remediar. Depois, quando vem a conta, né, é terrível. Enfim, para quem empreende, prevenção para mim é investimento, vamos dizer assim. É um investimento, exatamente. É um investimento. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Seria muito interessante se toda pessoa que resolvesse empreender tivesse essa consciência. Porque não é um dinheiro jogado fora, não é um gasto supérfluo, não. Mas eu estou pagando, é só uma pergunta, você só me respondeu. Ô doutor, como assim? Pois é uma resposta que pode valer muito dinheiro, pode economizar muito dinheiro. E não só o dinheiro, mas noites mal dormidas, um estresse violento, né? A coisa vai de mal a pior. Então você está investindo ali na sua tranquilidade, em poder focar no seu negócio, na expansão do seu negócio, né? Deixa a parte contábil lá com o seu contador, deixa contrato, isso, aquilo outro, com o jurídico e vai focar na sua empresa, vai pensar em crescer. Burocracia, preocupações, para isso você tem profissionais que cuidam disso. A ideia é essa, você tem profissionais para esquentarem a cabeça por você. Segue firme no seu negócio aí, pensando, ideias novas tal, e fazendo a coisa acontecer. Então a mentalidade é essa, né, pessoal? Vamos tirar aquela coisa que advogado é custo, na verdade, vamos supor assim, é investimento. Perfeitamente. Então você está comprando tempo para a tua vida, você está comprando a saúde para a tua empresa, para as outras coisas, né? Então, enfim, não é custo, gente, é investimento. Quer dizer, algo... Acho que uma tecla que a gente sempre bate aqui do plano de negócios, então incluir já uma assistência jurídica ali no plano também é uma ótima, né? Assim como você põe um contador, equipe ali no geral, colocar uma consultoria, uma assistência jurídica imprescindível também. Imprescindível. Um plano sem isso, ele está lacunoso, tá falho, tá manco. A probabilidade de acontecer uma falha, um erro, uma decisão equivocada por falta de conhecimento, falta de informação, ou às vezes, hoje é muito comum, a pessoa joga no Google,
Nossa. Doutor Google. Doutor Google. Isso é Jus é Brasil, prático, né? essas coisas tem aí. tudo, né? É. Só que Meu não é Deus bem do assim, céu. né? Tem informações e informações. Né? Então, é interessante realmente a consulta preventiva para se evitar futuros Sim. litígios. Não só, aqui está específico na parte trabalhista, mas não só na trabalhista, na parte empresarial em geral, contratos, em geral, né, Paulo? Sim, consumidor, tributário, administrativo, todos os aspectos, né? E você vai esbarrar em questões legais, ainda mais no Brasil, que a burocracia é imensa. É um dos países que mais se leva tempo para abrir uma empresa no mundo. Né? Ao passo que na Nova Zelândia você abre no mesmo dia, né? A gente aqui em terras tupiniquins levando aí meses, né? Ou enfim, muito tempo, né? Muita energia, muito gasto. Então, inevitavelmente, como existe um risco jurídico muito grande, muitas questões burocráticas, um ponto que eu vou levantar depois da exposição do Dr. Valmir, os contratos, como eles são elaborados, sempre tem sabe, é complicada às vezes a cultura corporativa brasileira, certo? Sempre tem uma coisinha, o contrato não é para um ser mais esperto que o outro, certo? Não é para um querer já deixar ali a cama de gato armada, pô. Não, é uma colaboração, certo? A gente está somando forças para alcançar um objetivo, tá? Mas a coisa é linda na teoria, na prática tem uma coisinha ou outra que foge. Então é muito importante acompanhamento trabalhista, acompanhamento nas demais áreas. É essencial. É essencial. Porque hoje em dia, ainda mais Essencial. hoje a gente, né, não só o empreendedor, né, tudo no cotidiano, assim, hoje a gente é muito fácil pela, como se diz, a correria, aqueles problemas, estresse do dia a dia, a gente tomar decisões erradas, né? E é uma decisão, tipo, dependendo de uma decisão que a gente toma, uma ação com funcionário, uma ação na nossa empresa, aí a gente não está trabalhando junto com o jurídico. Você vai ver, a gente toma decisões o dia todo, Exato. o tempo todo, principalmente no âmbito empresarial, né? Sim. Então, realmente... Aí o cara põe na cabeça, não, eu economizei no jurídico. Imagina, o cara tomou um tombo, né? Então é investimento, né, gente? Porque isso é uma proteção para a nossa empresa, a saúde do nosso trabalho. Claro. Então não tem para onde correr. Tem que ter sempre um advogado a tira-cola. Vamos aqui para a próxima pergunta aqui, qual seria o segundo ponto que você ia destacar como motivador ali de ações trabalhistas? Perfeito. Esse aqui vai cair no ponto que o Paulo destacou agora há pouco, né? Parece meio clichê, mas um outro motivo que faz originar ações trabalhistas é realmente a forma como o empregado é tratado, não só na rescisão contratual, mas durante todo o contrato de trabalho e também, principalmente, na rescisão contratual, que é um momento delicado, né? Que é um momento delicado. Até a gente estava conversando outro dia, né, Paulo? Qual que é o principal patrimônio de uma empresa? Não são seus bens, não é a sua sede, são as pessoas. São seres humanos, né? Então tem que ser tratado, as pessoas têm que ser tratadas com atenção, com respeito, né? Isso faz muita diferença. Não existe mais aquela coisa do chicote estralando na costa não vai rolar. Se você for ver a maioria das ações trabalhistas, não tem uma estatística agora, mas enfim, um grande número de ações trabalhistas, ela tem mais um cunho emocional, psicológico, né, do que efetivamente um valor econômico. Muitas. Pode assistir a audiência, elas são abertas ao público. Sim. Convido a assistir. Você vai ver muita gente, mas eu fui humilhado, fui maltratado, e não sei Fizeram o quê. sacanagem Nossa, comigo. Mas doutor, mas é motivo, fundamento, uma ação, o fato de ser maltratado? Depende. Depende. Geralmente tem uma coisinha no meio ali também que ficou faltando. Né? Sim. Mas tem muito emocional em o que jogo. eu A quero carga dizer emocional é tremenda. Quando a gente não exatamente. chora em audiência. Sim. Colegas estão ouvindo aí, estão vendo pelo Facebook.
Muita gente, muito reclamante. Não, ali. e as pessoas que vão, elas chegam lá na sala de audiência nervosas, sabe? E uma não quer olhar na cara do outro, né? Do ex-empregador, empregado, e fica aquele clima tenso, porque muitas vezes realmente extrapola a parte econômica e parte realmente para a parte psicológica, parte emocional. A situação ali denuncia que algo mais aconteceu. Eu acho que se fosse até, não digo que seria mais fácil, mas se fosse só o econômico seria, acho que mais tranquilo, será? Sim. Né? Vamos supor, se a gente partisse por esse lado emocional, poxa, eu fui humilhado, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, no meu processo, na minha jornada de trabalho. É como o Dr. Paulo comentou, se a pessoa é bem tratada, né, se a pessoa é valorizada no ambiente de trabalho, mesmo que haja alguma irregularidade econômica ali, quando encerra o contrato, puxa vida, os caras foram legais comigo, eu tenho gratidão por isso eles. a gente percebe. Entendeu? Não vou processar. Tem um potencial. Essa que é a situação. Isso é um estopim que faz a pessoa decidir entrar com a ação na justiça. Talvez seja a forma como ela é tratada. Dentre vários, né? Sim. A gente quer conversar hoje aqui no Papo de Sucesso fora do lugar comum. Né? Perfeito. A gente chegar aqui, você tem que pagar hora extra. A gente está num lugar comum, a gente está tentando abordar um assunto de formas diferentes. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui é que uma boa gestão de recursos humanos é essencial, né, para manter um ambiente empresarial saudável e evitar futuras reclamações trabalhistas. Isso é estatisticamente comprovado, que empregados que trabalham contentes, que trabalham felizes, que têm prazer no que faz, ele produz muito mais, rende muito mais, certo? Adoecem menos. OMS, isso é um dado da OMS, sim. Ou OIT, não me lembro. Sim, da OIT tem esses dados, a Organização Internacional do Trabalho. E com certeza vai evitar reclamação trabalhista, vai evitar ação trabalhista. Além de respeitar as regras do jogo, né? Perfeito. Além de respeitar a legislação e tal. É bem importante. Então, a conclusão que a gente chega aqui, o empregado não pode ser tratado apenas como um número. Perfeito. Né? Puxa vida, é comum você ver empregados aí que começam a atingir uma certa idade, mesmo depois de anos, né, de casa, tempo de casa, a empresa vai lá e dispensa, contrata mais jovem. Puxa vida, tem que ver a circunstância, não é assim. Né? Um empregado não pode ser tratado apenas como um número. É um ser humano que está ali, gente. Tem que valorizar o que ele A pessoa contribui, ela contribui para o empreendimento. O empreendimento depende desse empregado, depende desse trabalhador, certo? Então, nada mais justo que haja uma reciprocidade de bom tratamento. Reciprocidade, perfeito. Né? Exatamente. Onde todo mundo ganha, né? Vamos dizer assim. Famoso ganha-ganha. Não trabalha, porque a coisa mais complicada é você, tipo, ter que, tá no domingão, você fala, puta merda, eu tenho que ir naquele lugar trabalhar, tem que ir para aquela empresa trabalhar. Tipo assim, a saúde, né, do relacionamento entre o funcionário e a empresa, né, acabou, né, quando chega nesse ponto, né. Então é a hora que, querendo ou não, o ser humano, na primeira oportunidade, ele vai querer cobrar de uma forma diferente, se ele está sendo tratado. Claro. Né? Então, nada melhor do que rolar aquele, eu não digo assim, doces todo dia, né, mas, poxa, pelo menos um respeito, né, aquela coisa assim, comunicação saudável. Bom dia, tudo bem, como vai e tal. Isso muda o dia da pessoa. Uma gestão bem feita. Exato, e ainda mais quando é patrão. Quando o patrão dá um bom dia é diferente, cara. Diferente. É diferente. Uhum. Né? Porque o cara deixa de ser patrão para se tornar um líder, é o cara que está junto. Exatamente. Essa é a grande diferença, né? Do chefe do líder, né? Exatamente. O patrão o chefe, do líder. né? Vai lá e faça. É o líder, vamos fazer. Vamos fazer juntos. Então, isso que é bacana, né? Isso que eu vejo que, poxa, não custa nada ter um relacionamento saudável ali com o pessoal, porque é bom para ele, para a empresa dele, né? Que é algo que ele construiu, um legado dele, e ele, poxa, vai destratar quem está correndo junto com ele. Esse é um ponto interessante, porque eu vejo acontecer, até participei de um workshop esses dias nesse sentido, de quanto, e o Dr. Valmir abordou isso aqui, o quanto que gestores ou empreendedores estão deixando escapar talentos.
Olha só. Às vezes Sim. a retenção de talentos. Às vezes o cara tá lá no balcão da sua padaria, não teve uma oportunidade na vida ainda para estudar, talvez o cara tem um dom lá, o cara é um baita administrador, não sabe ainda, não teve ainda a chance. E se continuar no tratamento arcaico, né, não, vai lá, atenda o povo, e tal, não sei o quê, é mais um. Então, a gestão hoje, isso a gente vê em grandes empresas que a gente assessora, né, empresas de grande porte no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, investimento maciço em aprender a lidar com as pessoas, a buscar talentos, a identificar talentos. O cara tá lá no chão de fábrica, lá, não, vamos fazer aqui vamos tentar fazer uma dinâmica, isso, aquilo, outro. Pô, a gente descobriu um cara que, o cara é um talento nato para... aconteceu isso numa indústria que a gente assessora. Vou encontrar um menino lá, o cara é um gênio da matemática, o cara é fantástico. E porventura a empresa, a indústria precisa de engenheiro, né? E aí começa a coisa, né? Então a gente vê o investimento de grandes empresas, nas pequenas a gente não vê, por isso que a gente está ressaltando isso. Sim. Porque às vezes vale a pena você, se você não sabe fazer, você contrata um profissional, fazer uma dinâmica, alguma coisa ali e ver o temperamento da sua equipe. Às vezes tem um cara que ele é bom executor, mas ele não é bom líder. Não vai dar. O cara, ou ele não planeja bem, mas executa muito bem. O outro já é de planejar. Planeja de um modo que chega a dar inveja, mas executar já não é bem com ele. Dá pra deixar na mesma equipe dois bons planejadores, sem ter um bom executor. Vai ter que mesclar. Então a ideia é essa. É aquela noção de diferenciar, né, departamento pessoal de recursos humanos, né? Comum de falar RH, recursos humanos, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de seres humanos. Então, quando se investe nisso, a empresa vai dar um salto muito grande. Talvez não no curto prazo, provavelmente, mas a médio e a longo prazo vai fazer uma diferença tremenda, né, doutor? Sem sombra de dúvidas, é perceptível isso. Eu acho que também, né, esses treinamentos, né, esse incentivo, querendo ou não, o funcionário vai se sentir mais valorizado, vai se sentir mais abraçado pela empresa. Sim. Porque, né, vai ter aquela coisa, poxa, eu estou ganhando para aprender, vamos dizer assim, falando a grosso modo, né? Então o cara está recebendo um treinamento que está sendo proporcionado pela empresa. Então, isso, querendo ou não, eu vejo que fica na cabeça do funcionário, poxa, eu posso ter uma oportunidade aqui, eu posso, enfim, ser o diferente, vou prestar atenção no curso, vou cair firme de cabeça aqui na empresa, porque é um pessoal que está investindo na gente. Eu acho que esse investimento em treinamento... O seu feeling está correto, a gente vê isso na prática. E tem muita gente que pode falar assim, poxa vida, mas isso vai me custar dinheiro, isso vai ficar caro, eu não consigo fazer. Mas até elenquei aqui algumas atividades, né, algumas práticas que podem ser feitas no dia a dia que vão fazer toda a diferença. Né? Como eu já falei aqui, um bom dia, boa tarde, chamar pelo nome. Perfeito. Né? Vai fazer diferença. Custa o que é isso, né? Não custa nada. Trata com respeito, trata com urbanidade. Né? Vai ter que chamar atenção? Pode chamar atenção quando tem que chamar. Mas não faz isso na frente dos outros empregados, dos outros trabalhadores, ou de clientes. Pô, chama no canto, vê o que está acontecendo, conversa. Né? Isso é muito importante. Dá voz ao trabalhador para que ele possa dar sugestões de melhoria. Né? Perfeito. Dá atenção para esse trabalhador. Às vezes tem um trabalhador que não está rendendo, ele está com algum problema. Puxa, vai lá, conversa, o que está acontecendo? Vê se é possível fazer alguma coisa para ajudar. Pode ser que não seja possível, mas se for uma situação que o empregador, né, o chefe possa fazer alguma coisa para melhorar o ânimo, né, a situação daquele trabalhador que não está rendendo tanto. Então são coisas simples. Tem uma empresa que a gente presta serviço, ela faz uma prática bem interessante. No dia do aniversário do empregado, a empresa dá o dia de folga. Pô, que legal. Tem um custo alto? Não. Né? É o que essa empresa faz pode uma fazer. grande diferença para o Faz uma empregado. grande Seu aniversário, você não vem, vai curtir a vida, vai festejar, seja feliz. Família, né?
Algumas empresas... Sim, pô, é legal, fantástico. Né? Outras empresas adotam aquela prática lá do funcionário do mês. Pô, esse é um clássico, né? mas é legal, é legal. Pô. Se é um empreendimento que trabalha com produtividade, puxa vida. Por que não destacar aquele que se esforçou mais, né? Destaca, foi o melhor do mês? Pô, vai ganhar um dia de folga, ou vai ganhar um almoço, sei lá, uma coisa simples. Cesta de produtos. Uma cesta de produtos, sabe? Não precisa ser nada que demande muito dinheiro, né? Um investimento muito alto. Não vai ganhar um Camaro, né? Mas assim, são pequenas atitudes que vão fazer o trabalhador se sentir valorizado. Sim. Né? Então é mais a questão da atitude ali, né? De dar uma atenção especial para o funcionário que faz a diferença, né? Perfeito. Pô, quando o trabalho tá legal, pô, faz um elogio, né? Sim. Porque é muito fácil criticar quando não tá indo bem. E quando tá bem, quando tá legal, né? Eu vejo também muito aquela coisa de, às vezes, quando você tiver, principalmente, você até disse já, doutor, você criticar ali no cantinho, conversando, e para elogia no meio de todo mundo. Né? Faz o elogio no meio de todos, valoriza aquele feito. Né? Eu acho que isso é uma característica de líder. Exatamente, eu acho muito bacana. Bom, nós estamos para ir para um break. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu gostaria de destacar, finalizar aqui, esses 2 pontos mais importantes, né? Esses atritos na hora da rescisão contratual e o tratamento, né, do empregado, né, para com o empregado durante todo o contrato de trabalho. Né? A valorização do ser humano, como o Paulo bem destacou no começo, é muito importante. É muito importante e além de aumentar a produtividade, com certeza vai evitar futuros litígios, futuras ações trabalhistas, porque é um trabalhador que atua num ambiente gostoso, saudável, prazeroso, ele dificilmente vai, mesmo que tenha alguma irregularidade ou outra, né? Como a gente não está incentivando praticar irregularidades só para tratar bem, não é isso, né? Que fique claro, não é isso, mas é uma relação amigável, saudável, amistosa, que seja humanizado antes de tudo. Isso, o principal aí dessa dica é a questão da produtividade mesmo, né? Do quanto impacta positivamente a empresa, as atividades do empreendedor e o quanto isso é positivo para o negócio. Perfeito. Podemos ir pro break? Pessoal, antes da gente ir pro break aqui, você tem empresa está querendo divulgar o teu trabalho, entre em contato conosco aí que a gente, né, traz você, faz uma entrevista com você, fala sobre a sua empresa, falando sobre o negócio, manda uma mensagem no nosso inbox aí que a gente, né, assim que possível, está agendando algo com vocês, tá bom? Então nós vamos para um rápido break aí de 2 minutos, já estamos de volta. Obrigado, gente. Estamos apresentando Papo de Sucesso. Quando o assunto é exercício e bem-estar, a Academia Power Fitness vem se destacando no mercado de Itapetininga. Todo esse conhecimento vem por conta de uma série de fatores, profissionais atualizados e atenciosos que buscam o melhor resultado individual do aluno. Um grande espaço arejado e de fácil acesso. E um estacionamento particular exclusivo para alunos. Na Academia Power Fitness são ministrados todos os tipos de aulas, com o melhor custo-benefício da cidade. Rua José de Oliveira Prestes, número 144, em Vila Diniz. WhatsApp 996617965 ou 997458828. Academia Power Fitness, uma fábrica de resultados. Se o que você procura para o seu veículo é um serviço rápido e de qualidade, a JFA Oficina Automotiva é o lugar certo. Com o serviço de guincho aliado à oficina, é possível resolver todos os seus problemas com apenas uma ligação. A JFA busca de imediato o seu automóvel, onde ele estiver, e o leva até a oficina, onde o diagnóstico certeiro e ligeiro será feito para que o serviço seja prestado de forma rápida e eficiente. JFA Oficina Automotiva, Rua Cássio de Moraes Neto, 305, Jardim Paulista. Telefone 15 3373 2855. WhatsApp 15 997 69 6648. Em casa, no carro, no celular, nas redes sociais, só da Super Difusora. FM 94.5 de Itapetininga para a região. Mas aí parte processual, né?
Depois, Top da cidade. o que eu falei é no âmbito do contrato de trabalho no final do contrato. Certo? Essa parte é quando já vai haver o litígio, acontece. Uma parte do advogado fica contra, né? Pra dizer, ó, da nossa vamos fazer um acordo, senão a gente vai estar passando, tá? Aí para quem eles exige conseguem fazer um acordo, certo? E mandar para o fórum para o juiz avaliar se aquele acordo está legal. Então, em vez de entrar com ação, o justiça, a pessoa simplesmente pode entrar um acordo, faz um acordo. Pães quentinhos, doces saborosos, Deliciosos e lanches de dar água na boca é com a Panificadora Leira. Tradicional em Itapetininga, a Panificadora Leira conta com atendimento acolhedor e amigável, oferecendo com carinho pãezinhos para a família itapetininga todas as manhãs, com um ágil serviço de delivery garantindo receptivo chega quentinho e na hora. Confira os produtos da Panificadora que tem a cara da sua família. Panificadora Leira, Rua Alfredo Maia 650, Centro, Itapetininga. Pessoal, dá uma força pra gente, compartilha a live, vamos mais longe. Estamos de volta. Papo de Sucesso, o bate-papo para quem quer empreender. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Papo de Sucesso. Agora aqui no segundo bloco, o Dr. Paulo Henrique vai entrar com a parte dele da pauta. Paulo, fique à vontade. Bom, vamos lá. A gente começou falando do aspecto trabalhista aí, abordando alguns temas, como evitar o passivo trabalhista, a questão da relação empregador e empregado, e a importância da gestão humanizada e o acompanhamento jurídico de perto como parte do seu plano de negócios. Bom, tem algo aí, né, envolvendo o jurídico, uma questão que é sempre linkada com o processo, que é a palavra demora. Infelizmente. Né? A justiça, ela é demorada, ela é morosa, infelizmente. Existem questões urgentes que pode-se ter uma decisão ali rápida, né? Uma liminar, alguma coisa assim, mas para resolver o processo pode levar muito tempo. E é muito por conta do número de ações, né? Sim. É muito grande. O número de ações aqui no Brasil é muito alto. É muito alto. Então, falta servidor, né, suficiente para fazer, falta juízes suficiente para julgar todos os processos. Por isso que demora. Né? Sim, a estrutura não suporta o número de processos, tanto na justiça especializada, né, trabalhista, quanto na justiça comum. É um número imenso. Eu queria ter aqui o número certo para falar, para espantar todo mundo, mas é uma coisa assim de deixar qualquer um doido. E o que acontece? Acontece que um reflexo disso é a morosidade. Então imagina você empreendedor, você com uma questão urgente a ser resolvida, um problema, um contrato que deu problema, alguma coisa assim, uma relação comercial, e aí começa o processo. Começa o processo, seja por iniciativa sua ou alguém, parte dessa relação aí contratual ou comercial, ajuiza uma ação contra você, começou o pesadelo, tá? Porque sabe que um dos aspectos aí, talvez o principal, vai demorar, se é um assunto muito específico, vai ter perícia, depois da perícia a manifestação das partes sobre o laudo pericial, porque o juiz, ele é um perito na matéria jurídica, vamos dizer assim, ele entende do direito, tá? Então, por exemplo, imagina uma questão aí, um contrato de uma construtora com um fornecedor de materiais para construção aí de uma ponte, que seja, ou um prédio. E esses materiais aí não condiziam o que estava no contrato e podem colocar em risco até a estrutura da obra. Só que tem um prazo para concluir essa obra. E aí começa o processo. Beleza, vamos esperar o processo aí daqui 10 anos a gente vê como é que fica a construção dessa obra. Só que o que eu gostaria então de passar para o ouvinte, para quem acompanha a live, é que existe uma alternativa ao poder judiciário. Bacana. Existe algo que não é tão divulgado, até não infelizmente não é tão estudado,
meus colegas, eu tive a oportunidade de estudar o tema a fundo, que é a questão da arbitragem. A arbitragem é uma espécie de justiça, por definição, a jurisdição privada. Então, um litígio, um conflito que verse obrigatoriamente sobre direitos patrimoniais, então não é qualquer coisa que pode ser decidida em arbitragem, tem que ser direito patrimonial disponível, ou seja, passível de transação. E isso, um conflito que tenha como base esse tipo de questão pode ser submetido à arbitragem. Então ele pode ser decidido na esfera privada, né? Tá, mas aí fica meio, né? Como assim? Nossa, você falou muita coisa, né? Como assim? Justiça privada e o Estado? Você não pode afastar do conhecimento do judiciário uma lesão ou ameaça de lesão a direito. Isso, inclusive, é uma garantia fundamental, né? Está lá na Constituição. Você não está afastando do judiciário, porque algo a ser submetido à arbitragem vai ser submetido mediante um contrato. O contrato vai prever já antecipadamente que eventual conflito que surja daquela relação contratual será resolvido via arbitragem, ou o conflito se instaura e aí as partes, com um acordo, falam: olha, no judiciário não vai rolar, vamos resolver em arbitragem, que é rápido. Vamos. Então, a gente vai fazer um compromisso aqui e a gente resolve em arbitragem. Quem que julga na arbitragem? Deve estar pensando, tá, mas aí é o José da esquina lá, você chama meu tio para ser o árbitro, chega aí. Não, o árbitro ele pode ser escolhido pelas partes, de confiança, ele tem todos os ônus de um juiz, ele tem que ser imparcial, não pode ser influenciado ali de nenhuma forma escusa, né? Então ele funciona como um juiz, efetivamente. Ou, o que é mais comum, é que as partes escolham que a arbitragem ela vai tramitar em uma câmara arbitral. O que é isso? Uma câmara arbitral. Ela é como se fosse um fórum privado. Quem tiver curiosidade, visita o site da Câmara Arbitral da Fiesp, da Câmara do Comércio, Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá. Você vai ver lá como que funciona isso daí. A Câmara Arbitral, o que? Ela então é esse tipo de fórum privado com um corpo de árbitros. Tem lá toda a galera lá que pode servir de árbitro, não necessariamente juristas. Então imagina nesse nosso exemplo aí, que eu citei, da construção, fornecimento de materiais, quem forneceu o material está dizendo: não, veja bem, a densidade aí do produto é a mesma, vai servir como base aí do prédio e tal, e o comprador: não, se eu usar isso daí vai cair e tal, não sei o quê. As partes podem escolher, então tá, vamos pegar um nome aí de engenharia, um engenheiro extremamente conhecido, um parecerista, um cara doutorado, pós-doc, ele vai decidir. Então esse aspecto da arbitragem, de poder ser decidida por alguém que tem conhecimento na matéria controvertida, é espetacular. Que legal. É fantástico, né? Então você tem um corpo de árbitros lá da mais vasta gama de matérias, inclusive juristas. Geralmente essas câmaras colocam 3 árbitros. Um deles jurista, porque é para avaliar a questão legal ali, se vai ter nenhuma ilegalidade e tal, não sei o quê. Ficar ali acompanhando e aí futuramente proferir a decisão. A arbitragem, ela respeita o contraditório, a ampla defesa, não poderia ser diferente. Então, por exemplo, tem uma câmara que eu atuo muito e não se pode falar. Essa é outra característica do processo arbitral, ele é sigiloso por definição. Então, às vezes, o seu empreendimento, o seu negócio está correto. Você entrou com ação, ou ajuizaram uma ação contra você sem razão. Só que o seu nome está lá. Se alguém fizer uma pesquisa no judiciário ou no Google, vai sair lá, processo tal, não sei o que. Às vezes pode gerar um certo receio. Não vou negociar com esse cara, não sei o que, ele tem processo.
Então, para resguardar as partes, a arbitragem ela é sigilosa por definição. Olha que bacana, cara. O rito, então, para prestigiar o contraditório, a ampla defesa, ele é pré-determinado, com datas fixas. Isso eu acho interessantíssimo. Deflagrou lá a arbitragem começa quando o árbitro aceita ser árbitro, e aí as partes têm uma reunião prévia chamada de aceitação lá da missão, enfim, tem vários nomes, eu gosto desse, a missão da arbitragem. E aí tem um rito pré-estabelecido, olha, dia tal vai ser apresentada a defesa, dia tal especificação de provas, e assim vai, até a decisão final. E aí é que vem o fantástico, né? E aí, além da especialidade, do sigilo, vem uma questão bem interessante, que é o tempo. Eu comecei falando do tempo, né, da morosidade do judiciário. Aí vem a questão do tempo da arbitragem. As partes podem decidir quanto tempo vai levar. Nossa, que Caramba. legal, cara. Isso. Se não decidirem, a Lei 9.307, que aqui é a nossa lei de arbitragem, ela prevê 6 meses. Puxa. Então, se não tiver nada lá, tal, não sei o quê, são 6 meses. Em 6 meses, um baita de um problemão, um pepinaço, Vamos dizer assim, né? né? Em termos simples aí, tá solucionado, tá resolvido. Ah, Paulo, mas não é possível isso. Você escolhe o cara lá e tal, não sei o que, é possível. A gente tem uma lei que rege isso daí, né? Que é a lei de arbitragem. É plenamente possível, não é usado. Então, visando aí prestigiar quem ouve o Papo de Sucesso, a gente está transmitindo aí algo aí, quase que o fogo dos deuses aí, Prometeus. Que não é utilizado muito por falta de conhecimento. Quase ninguém sabe que existe. É a falta da assessoria jurídica. Entra de novo aqui no que a gente falou É no a outro falta da bloco. assessoria jurídica. Quem não quer resolver, até a parte contrária quer resolver em 6 meses, Lógico. não pense que não. Eu canso de depois de instaurado o conflito, não tem previsão contratual, não tem nada. Vamos para arbitragem? Vamos para arbitragem. Vamos resolver. Certo? Quanto mais rápido você se livrar daquilo que já vem tirando teu sono, né, meu? É um especialista na matéria. Leva 6 meses. É de confiança das partes. Essas câmaras arbitrais, assim, são extremamente idôneas. Por que não fazer? Né? Você tem aí, talvez, o contraponto aí seja o custo. Aí o custo de um serviço privado. Tá? A Brasil-Canadá, não vou esconder, né? Ela tem um custo elevado, bem alto. Tá? Ao passo que um processo, as custas iniciais hoje, tirando o oficial de justiça, 1% do valor da causa. Né? No mínimo de 5 FESPs e no máximo 3.000 FESPs. No TJ de São Paulo, salvo o melhor juízo, é isso. E 1% do valor da causa, 5, o FESP está dando 100 e pouco, não chega nem a 200 reais. A arbitragem não, é o preço que se paga por algo de qualidade, é o que vai superar o judiciário, a morosidade estatal. Tá? E muito especialista, repito, são especialistas, enfim, é um custo. Mas também existem diversas câmaras, você pode procurar uma que se adequa. Tá? E o que paga também a resolução rápida, né? Qual é o valor disso daí? É bem interessante. E aí eu tava falando, tá, mas aí tem a decisão do árbitro, o cara decide lá e tal, não sei o quê. Como é que funciona? A lei atribui à decisão do árbitro a força de uma decisão judicial. E o mais incrível, assim, como se fosse uma decisão judicial transitada em julgado em última instância. A decisão transitada em julgado é o que? A decisão que já não cabe mais recurso. Ela se reveste da característica de imutabilidade, então ela já não muda mais. A do árbitro ali, 6 meses está resolvido. Nem o STF põe a mão, ninguém você põe a mão. conseguir essa decisão imutável no Poder Judiciário normal, Então ninguém põe a mão. Nossa, Paulo, mas não é possível, como assim? Você está contando aí, você está inventando história na rádio, pegadinha, você quer me deixar contente aí? Como é que é? O judiciário pode eventualmente apreciar uma questão de ilegalidade, se for constatada alguma ilegalidade.
tá? Mas o que eu gostaria de trazer muito brevemente, muito superficialmente sobre o tema, é isso, que existe uma via ao Poder Judiciário, que é a arbitragem. Não exaurir o tema aqui, foi muito superficial, mas fica aí o conhecimento do amigo ouvinte. De extrema relevância, eu não tinha ideia disso. Nunca nem tinha ouvido falar também. Então, até com o tempo apertado, gostaríamos, sem dúvida, aprofundar mais nesse assunto, Eu porque volto. porque é de extrema relevância, né, para o empreendedor e, enfim, para todo, né? Sim, com certeza. Nossa audiência. Então, pessoal, manda uma boa noite aí para nossos telespectadores. Fiquem à vontade, Ronaldo. Gostaria de mandar uma boa noite aí para todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando a live. Agradecer ao Vinícius, ao Fernando pelo convite. Obrigado. Agradeço, pessoal, agradeço a rádio, Vinícius, Fer, Valmir, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Pessoal da live, obrigado. Valeu, pessoal. Gente, obrigado.